Agora 6h08 e a gente segue com Frequência Baiana. Já está em curso e vai até domingo a Semana do Audiovisual Baiano Contemporâneo, que reúne 100 produções entre longas, curtas, filmes de ficção, documentário e animação produzidos neste século XXI. Sobre o evento, a gente conversa com o cineasta, diretor da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado e um dos curadores do evento, Marcondes Dourado. Tudo bem, Marcondes? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Boa tarde, Lorena, boa tarde, Renato. E, enfim, eu quero agradecer o convite e chamar todos, convocar toda a Bahia para esse evento que está conseguindo reunir essa quantidade de longas e curtas e debates, pré-lançamentos de 3 filmes, enfim, está sendo um evento realmente que está mobilizando a cidade. Para quem gosta de fazer maratona de cinema, por que não? De uma cinema baiano, né? Com certeza. A gente está recebendo também o artista visual, o cineasta Chico Liberato e a produtora Cândida Liberato. Eles que estão lançando o segundo longa de animação, Rito de Passagem. Vai ser no sábado, 19h, na Sala Walter da Silveira. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Tudo bem. Obrigado por terem vindo também. Então, se a gente pudesse dizer que esse evento vale como um panorama da produção baiana, e veja como é sugestivo o nome, Baiana Contemporânea, que quadra que dá para traçar? Pois é justamente isso, é um panorama e um panorama que propõe a reflexão. A gente fez um recorte que é a partir de 3 histórias da Bahia, que foi um longa produzido em 2001 e que ele é simbólico de uma retomada da produção depois de 20 anos sem produzir nada, tanto a Bahia como o Brasil. Foi aquele período terrível de Collor. A ironia do destino, a gente produziu tanto durante a ditadura, quando chegou a democracia a gente ficou 20 anos sem produzir. E na Bahia a gente teve esse filme, esse longa 3 histórias da Bahia, que é José Araripe, Edi Ala e Sérgio Machado. São 3 grandes cineastas da Bahia que se reuniram e fizeram esse primeiro longa. Então a gente fez esse recorte do século XXI a partir desse filme, para a gente, primeiro, para os baianos terem a oportunidade de conhecer sua própria produção, de conhecer essa produção que a gente não tem mais acesso, os filmes saem de cartazes, a gente tem problemas de distribuição. Os próprios realizadores de 3 histórias da Bahia estão sem ver já há mais de 10 anos, porque é em película, a gente não tem cópia em DVD, então vai ser uma grande oportunidade. E ao mesmo tempo a gente fez 8 mesas de debates com temas variados, desde a animação, que vem Chico amanhã, Liberato, e mais toda uma mesa compondo para discutir a realidade da animação na Bahia, os problemas, o que a gente já alcançou, o que é que a gente precisa, e vários outros temas como distribuição, fomento, estética e linguagem. Então, é uma oportunidade realmente de reflexão sobre o que a gente já conseguiu produzir, do que a gente precisa ainda retomar pensar enquanto estratégia a médio e longo prazo, para que esse crescimento e para que a produção seja algo regular, algo real da nossa vida, do nosso cotidiano, que seja também uma política de Estado e não só de governo. Que a gente não dependa do governo, de cada governo, para ter que lutar por editais. A gente teve nesses 3 últimos anos 3 editais extremamente importantes. Cada edital foram 6,5 milhões para o audiovisual baiano. Nisso a gente selecionou longas de ficção, documentário, foram muitos longas. Só nesse último edital foram 6 longas e mais de quase 20, foram 19 curtas, fora todos os projetos de formação, enfim. É um edital amplo e essa regularidade é que faz a indústria, que faz o fomento se tornar real no nosso cotidiano, na nossa produção. Já que você citou o Liberato e essa mesa que vai ter sobre animação, o Rito de Passagem, eu cheguei a dar uma olhada no trailer. Quem tiver com o YouTube fácil aí também vai ter facilidade para encontrar o do Rito de Passagem. A impressão que eu tive era como se eu estivesse vendo alguma coisa. Foi a primeira impressão que veio, Foi alguma coisa, meu Deus, o diabo na Terra do Sol, uma coisa assim. Mas me parece que já é
uma ideia assim que você vem trazendo já de antes, né? Assim, essa ideia de tentar trazer elementos da nossa cultura para uma realidade que a gente não está muito acostumado a ver, né? Que é a animação. O que é que você pretende levar para essa mesa, por exemplo, amanhã? Olha, eu gostei muito da conversa aí do Marconde, das colocações dele, que tem muito a ver com a minha, né? A gente fazer com que o cinema baiano, os talentos que existem aqui na Bahia, né, sejam veiculados nacionalmente, né, e exterior, no exterior também. Eu, quando pensei em fazer a animação, né, eu já pensei em trazer uma característica da nossa cultura. As imagens, o tipo de figuração, porque tudo que surgia no Brasil era aquela característica disneyana. Deixa só eu interromper, assim, porque para o ouvinte que eventualmente não sabe, né, do que se trata, é meio que aquela ideia dos personagens, né, de um santo e de me pareceu uma espécie de um cangaceiro, uma coisa assim, né, os personagens que estavam à frente dessa animação. Você fala do rito de passagem. Rito. Né? Dois personagens do sertão, não é isso? O que mais saiu assim do Nordeste são as configurações do povo que atuava, né, o cangaceiro, né, o aboiador, né, o homem da lavoura mesmo, né, e o santo. Né? O santo é um personagem importantíssimo. Então, o roteiro surgiu com as coisas que eu tinha na minha cabeça, né, de trazer os personagens catingueiros. Né? Isso é a intenção do nosso filme. O Boi-Aruá, né, é um filme que tem uma história, né, um livro, né, sobre o Boi-Aruá, e eu transformei num filme porque é uma oportunidade de mostrar o herói do cangaço, né, o herói do Nordeste, que é a luta dele para pegar o boi perante um público. Né? Ele tenta várias vezes e na última vez ele já, para desistir, as pessoas, ele já não tinha mais aquele Eu não conheço vigor. Esse costume, veio de onde? Hein? Esse costume vem de onde? Que costume? Desse caso, assim, essa persona e esse tipo de relação com boi, no caso. De onde? Que região? Da região Nordeste. Né? O grande vaqueiro, ele mostra a posição heróica dele lutando com o boi. Né? Ele desafia, o boi é uma coisa assim que ele tem um público para ver ele dominar o boi, trazer o boi para cá. E toda a história é ele tentando pegar o boi, sendo decepcionado porque não consegue. Os outros vaqueiros todos que tinha o personagem principal como um herói, vai assim acompanhando todo o acontecimento. No final, ele sempre dizia: Deus queira ou não queira, eu pego este boi. Uma palavra bem chave assim. No final, está todo mundo, os vaqueiros preparados para ele pegar o boi, que o boi aparece, que é um ser extraordinário, né? Ele chega: se Deus quiser, eu pego este boi. Né? Aí ele se transforma em uma perseguição lindíssima. Né? Na apresentação do Rito de Passagem no Rio, quem apresentou foi no Animamundi, foi o Marcos Magalhães. Né? E ele, durante uma semana, ele apresentava o Rito de Passagem e ele dizia para o público da presente: esse é o Chico Liberato, autor da obra-prima do cinema brasileiro, Boi-Aruá. O Boi-Aruá, para mim, é uma coisa muito significativa. Foi exibido na Europa, nos festivais todos da Europa. O que eu mais admiro, Chico, desculpa interromper, mas é porque justamente você tem, com todo o seu talento como artista visual, artista plástico, ele traz isso para o cinema, tanto no traço, e ainda traz os elementos nossos, os signos do sertão, do Nordeste. Então isso é uma contribuição para o cinema que poucos na história da animação fizeram, porque ele traz algo original, algo que é nosso. Então isso é o que eu gosto muito. É para todas as idades, Chico, a animação? Para todas as idades. Fale sobre o Rito de Passagem. Eu quero dar mais um recado sobre, né, esse personagem, né, que ele é cantado, a pega do Boi-Aruá,
por Elomar. Elomar fez uma música para esse filme. E boi encantado de Aruá, e boi quem haverá de pegar. É uma das partes mais lindas do filme, é ele cantando, né? O próprio Elomar cantando e com um acompanhamento maravilhoso. Né? Grande Elomar, né? Que está sendo inclusive cantado agora à noite mesmo por Xangai, que está se apresentando hoje e amanhã, cantando músicas do Elomar. A gente continua aqui o papo sobre cinema, mas que acaba enveredando por várias coisas. Como você falou, a última coisa que eu pensei foi o rodeio. Você falou de uma forma tão poética que eu estava imaginando outra coisa. A gente volta daqui a pouquinho. Vai ter muito espaço ainda, Chico. 6 horas e... Quanto tempo? 18 minutos. O tempo passa rápido, Maria Lorena. Passa mesmo. A gente continua falando de cinema, né? A produção baiana, Depois da Chuva, o primeiro longa-metragem de Cláudio Marques e Marília Hughes, venceu o Harlem Festival Internacional de Cinema, realizado em Nova York, na categoria Melhor Filme Estrangeiro. O longa, ambientado em 1984, quando o país foi às ruas pedindo eleições diretas para a presidência da República, foi escolhido entre os 90 filmes exibidos entre os dias 10 e 14 de setembro na programação do evento. Para Marília Hughes, apesar do filme trazer um contexto local específico do país, o filme consegue se comunicar com públicos diversos. Apesar do filme falar sobre um momento muito específico do Brasil, um momento de transição política, ele é um filme muito jovem, que traz questões universais, atemporais, esse desejo de mudança, de transformação. E é muito bom perceber que, mesmo sendo local, falando de um contexto nosso, o filme tem essa dimensão maior e ele consegue comunicar com pessoas de outros países. A estreia nacional está marcada para 15 de janeiro do ano que vem, mas até o final do ano, outros países estão na lista de exibição do filme. Correto. O filme estreia no circuito comercial no dia 15 de janeiro de 2015, né? Ele vai entrar em várias capitais ao mesmo tempo do país. Enquanto isso, ele vai continuar sua carreira em festivais. Ainda vai ser exibido no México, na Finlândia, na Suécia. Tem aí um calendário na Argentina, em Conquista, na Mostra Conquista. Tem aí todo um calendário de festivais que ele vai continuar a percorrer ao longo do ano. O filme estreou há um ano no 46º Festival de Brasília, onde foi premiado nas categorias Roteiro, Ator e Trilha Sonora. Dizer, agora 6h20. E outra coisa, né, Marcondes? Assim, essa ideia assim, de você não apenas passar no circuito de festival, mas poder trazer também para o circuito comercial, né? Claro. Esse é o objetivo, porque o festival ele é uma etapa, né, na divulgação e na distribuição do filme. Na verdade, festival não é nem distribuição, festival é para dar visibilidade e garantir a distribuição, é uma primeira etapa. Então, e normalmente a segunda etapa, que é chegar à sala de cinema, é a maior dificuldade, porque aí tem que ter mais orçamento, enfim, tem que estar mais estruturado para isso. Mas esse é o objetivo, esse é o nosso grande problema de todo o cinema nacional, né, é a questão da distribuição, mas isso já está sendo bastante, está melhorando bastante nos últimos anos. Se a gente for ver hoje o público doméstico, os filmes nacionais já ocupam 20% desse público, né? A gente já tem a bilheteria de 20% do público doméstico. Isso parece pouco, mas historicamente é um número já expressivo. Já está mostrando que o cinema nacional já está com fôlego, né? Está com fôlego a animação também, Cândida? Sim, agora que o Brasil, a Ancine, agora está investindo muito na animação, né? Com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente tem uma gama de recursos muito grande para investir não só no conteúdo para cinema, como no conteúdo para televisão. Que existe agora uma lei que obriga um percentual crescente de conteúdo para televisão. Então, isso fomentou bastante o mercado. Isso, inclusive, pode ajudar o realizador a, não exatamente a esnobar, mas não depender tanto do circuito comercial e procurar outras formas de fazer seu filme chegar ao público. Exatamente, mas aí a gente conseguiu resolver o problema de recursos para a produção, mas a gente ainda não investiu no desenvolvimento de recursos para desenvolver projetos. Né? Você trabalhar bastante o roteiro e trabalhar bastante o planejamento de um filme. E depois você também não tem espaço disponível para exibir seus filmes. É uma dificuldade. O que Marcondes falou, existe realmente uma dificuldade para você exibir o seu filme. Então,
Então, o público de cinema cresceu, hoje é 20% de filme nacional, mas são filmes que têm uma transversalidade no que se refere à mídia, nas novelas, nos programas de entrevistas e etc e tal, que isso só está disponível para aquelas pessoas que estão envolvidas nessa mídia. Quem está fora da mídia, que quer fazer uma obra de arte, como é Ritos de Passagem, ele fica fora desse eixo. Para então, chegar ao público demora mais. Demora mais. Então, Ritos de Passagem é um tipo de filme cult. Você vai para lá, na verdade, quem fez o Ritos é uma pessoa que tem uma formação plástica muito forte. Então, você deve ver uma beleza plástica, assim, maravilhosa, mas a dinâmica do filme não é uma dinâmica mercadológica. E que, na verdade, é importante existir esse tipo de filme, tanto é que a Ancine, ela tem uma linha que é para filmes de conteúdo, porque é isso que renova o cinema. São obras de referência, né? Porque o cinema, na verdade, tem toda essa indústria, mas tem também a criação que está fora dessa lógica e que depois, como o Cândida falou, vira referência, influencia a televisão, influencia todo o mercado. Agora, uma coisa importante, só retomando o que você falou, Cândida, é porque esse novo contexto que a gente está vivendo, depois da lei da TV paga, essa lei 12485 da Ancine, a Ancine está financiando projetos, 1 bilhão e 200 milhões que o governo federal está investindo somente no audiovisual. A Ancine, são várias linhas de fomento e uma das linhas é justamente essa que Cândida está falando, que favorece a animação, e também tem uma linha, Cândida, que favorece ao desenvolvimento de projetos. Começou agora, exatamente. Então é algo recente, é algo que tem que ser apropriado por todas as produtoras, porque essa lei, ela obriga as TVs pagas a programarem 3h30 no horário nobre por semana de produção brasileira, nacional e de produtoras independentes. Então isso gerou uma demanda de produção de toda a natureza. Por exemplo, a animação funciona bem na televisão. Então a gente já não precisa tanto dos cinemas, óbvio que o cinema é maravilhoso, mas a contemporaneidade está gerando novas plataformas, novos meios de se ver o audiovisual. Então a gente tem que agora correr atrás, né, se estruturar para a gente se apropriar desse 1,2 bilhão. O papo tá bom, mas a gente conversa daqui a pouco mais, um pouquinho. 6h25. Band News FM Salvador. Só notícia, só FM. Não mais te chamarás Maria Rita. Eu sou a irmã Dulce. Você está ouvindo aí o áudio do trailer do filme Irmã Dulce, que já está no YouTube, é o trailer oficial da cinebiografia de Irmã Dulce, religiosa que ganhou fama e chegou a ser indicada ao Nobel da Paz pelas ações em favor dos pobres. Na telona, o Anjo Bom da Bahia é vivido por duas atrizes, Bianca Comparato e Regina Braca. O elenco traz ainda Zezé Polessa, Irene Ravache, Gracindo Júnior e Glória Pires, direção do Vicente Amorim, um filme que está retratando uma religiosa baiana que ganhou fama fora, inclusive, do estado. E o assunto tem tudo a ver com a entrevista de hoje. Com certeza, a gente continua falando na 7ª Arte, né? E a Semana do Audiovisual Baiano Contemporâneo já está em curso, vai até domingo, e a gente está aqui conversando com o cineasta e diretor da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado e um dos curadores do evento, que é o Marcondes Dourado. Também com a gente o artista visual e cineasta Chico Liberato e a produtora Cândida Liberato, que lança o segundo longa de animação Rito de Passagem agora no sábado, não é isso, Chico? Isso. Fala um pouquinho pra gente aí como é que o enredo desse Rito de Passagem que vai ser estreado no sábado. A história tem como guia uma barca e que conduz o santo, o guerreiro e Caronte, que pergunta, né, aos outros dois, que são dois extremos de Caronte é aquela figura que comanda o barco, né? Caronte é o barqueiro do Rio da Morte. O barqueiro do Rio da Morte. O barqueiro do Rio da Morte. E no mar, assim, ao lado da barca, né, tem o demo que intervém, né, também. O demo e o que a gente chama, o diabo, e o anjo,
que na verdade correspondem à consciência dos personagens principais. Então o Chico, ele não gosta desse estereótipo de o mocinho e o bandido, que no final o mocinho mata o bandido. Então ele começa o filme com os dois mortos. Eles morrem e aí na hora que eles entram na barca de Caronte, que é o barqueiro do Rio da Morte, o Caronte faz perguntas e que provocam eles lembrarem das coisas da vida, as escolhas. Então, e o nome Ritos de Passagem é que são momentos da vida dos dois que definem o destino. Como eles nasceram, o momento do casamento, as escolhas que eles fizeram e que isso definiram a vida deles, entendeu? E quando chegam no final, eles não são condenados. Né? Eles não existe o bom e o bandido. Eles responderam de acordo com as ferramentas que a vida deu naquela hora para eles, entendeu? E o tempo inteiro eles são provocados pelo anjo e o demônio, que o demônio é encantador, é o mais bonito do filme. Bem cordel. Então vai ser diferente aí, É né? lindo o demônio. E a trilha sonora é a Orquestra Sinfônica do Teatro Castro Alves. O filme, então, tem uma... A Osba? A Osba. Quem compôs a trilha sonora foi João Omar, o filho de Elomar. É uma peça sinfônica. João Omar, João Liberato, outro filho de Chico. E mais algumas músicas de Ernest Wiedemann, que João Liberato foi buscar lá na Suíça. Nossa, Wiedemann que foi professor da Escola de Música da UFBA. Que também é autor da trilha do Boeruá, o Wiedemann. Nós damos uma importância muito grande à trilha sonora, porque eu considero assim, o movimento criado, né, por nós, né, representativo dos personagens que a gente elege para o roteiro do filme, e a música, que é também uma criatividade dos músicos, né? E na Bahia tem grandes músicos, por isso a gente tem um prestígio muito grande com a nossa música fora do Brasil, né? Nós exibimos Rito de Passagem, toda a retrospectiva, no Festival de Lisboa, né? Mas o filme, por ser diferente, para trazer essa característica da expressão catingueira, a música e tudo, fez o maior sucesso, né? Passou a semana inteira no Festival de Lisboa e passou em todos os festivais do mundo, né? Com as nossas características. Então, o que nós fizemos foi levar a nossa cultura para o mundo. Não tem mais Disney, tem agora a cultura catingueira, que é uma cultura fortíssima, tanto a música como as imagens que têm a referência no cordel. Agora, a contribuição dos músicos da Bahia, da Universidade Federal de Música, com Ernest Wiedemann e esses Elomar e muitos outros que participaram, né, cantadores, essas coisas todas, é levar a nossa cultura audiovisual para o mundo, né? Esse que é o objetivo, né, Marcondes? Agora tem a programação do Ritos de Passagem, tem um filme que vai ser exibido, a animação, no sábado, mas tem outra programação também, né, para todos os gostos. Amanhã, eu vou começar com amanhã, que o Chico vai estar lá também, né, uma mesa extremamente interessante com o Caó Cruz, que é outro artista também, outro cineasta da animação, e... Duca Rios e Chico Liberato. E a mediação de José Araripe, que também tem uma relação forte com as artes visuais. E vamos ter também amanhã, essa mesa é às 17 horas. Né? E a gente vai mostrar também, não é, Cândida? A gente tem uma homenagem a Cedrais com a turma do Chachado, que a gente vai projetar. Então, enquanto você fala aí, a Bahia ela é pioneira na animação, que foi o único lugar fora do eixo Rio de São Paulo que fez animação desde 72. Então, o primeiro longa-metragem do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é Boeruá, o segundo é Rito de Passagem. Agora a gente, quando começou a abrir essa lei para a televisão, a gente procurou o Cedrais e convidamos ele a animar os personagens dele. Então vai passar na TVE a primeira série de animação fora do eixo Rio-São Paulo, que é a animação do Cedrais, que já ganhou 6 vezes o prêmio de História em Quadrinho, e ele estava acontecendo no audiovisual. Ele ia participar também. E ele morreu há poucos dias, e aí a gente resolveu
fazer uma homenagem nesse dia. Vamos apresentar 4 episódios. Quem está produzindo os episódios é o estúdio Liberato. E para poder assim, mostrar o desenvolvimento da animação e ela chegando no mercado e a capacidade de se autossustentar, entendeu? Tem uma segunda mesa amanhã também que vai ser interessantíssima às 19 horas, que é Estética e Linguagem. Aí vai estar Edgar Navarro, Fernando Bellens, Daniel Lisboa, Fábio Rocha e eu como mediador. Essa mesa, no encerramento dessa mesa, tem um evento bastante interessante que ia acontecer no Porto dos Livros, que é o Pós-Lida, um evento de literatura que vai encerrar a noite. Com James Martins. Exatamente, o William Martins. Aí, logo na sexta, né, que aí a gente começa as pré-estreias. Aí vai ter Revoada, às 19 horas, que é um filme de José Humberto, enfim, que já tem já uns 2 anos que ele está nesse processo, um pouco mais... finalizando com a trilha também de João Omar, que é um artista maravilhoso. E no sábado, Rito de Passagem, também às 19 horas. E no domingo, João e Vandinha, né, que é uma coprodução Bahia com a Itália. E vai ser mais cedo, às 18 horas, porque a gente tem um show de encerramento às 20 com o Dominicaus. E aí a gente termina a semana. Preços populares, né, Marcondes? Preços populares. Preços populares. Agora é muito importante dizer que tem mais 2 salas das salas de arte que estão que estão com uma programação extensa, né, na sexta, sábado e domingo, que é a sala do museu, cinema do museu, e o Cine Vivo, a sala Vivo... Cine Passeio. Cine Passeio, exatamente, o Cine Vivo. Aí para vocês acompanharem toda a programação, você vai para o Semana do Audiovisual Baiano.wordpress.com. Perfeito. Tá ok? Dado o recado. E a gente conversou hoje sobre este evento que vai até domingo. Conversamos aqui com o Marcondes, ele que é um dos curadores, o Marcondes Dourado, curador do evento, e também com Cândida Liberato, produtora de Rito de Passagem, e o cineasta e artista visual Chico Liberato. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Sucesso com os eventos.